O Amazonas Record dá sequência às entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas nas eleições desse ano. Hoje é a vez da candidata Nair Blair do Agir. Nair Blair atua desde 1989 em cargos públicos. Começou como assistente de gabinete na Secretaria de Ação Social do governo do estado do Amazonas. Depois atuou no âmbito federal como consultora de um senador e atualmente é CEO de uma startup com enfoque em inovação e tecnologia, com prestação de serviços na área da saúde. Candidata, muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Temos 15 minutos de entrevista e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidata, no seu plano de governo, a senhora fala em gestão colaborativa, onde a população vai poder fazer sugestão até para resolução de problemas, para melhorias de serviços, ideias que inclusive poderão ser premiadas. Na prática, se a senhora for eleita, como é que isso vai funcionar? É muito simples. O que nós temos hoje são programas e propostas governamentais que nem sempre são personalizadas de acordo com o anseio da população. Então, a gente vai fazer uma abertura desse quadro, né, de profissionais, não só de dentro da estrutura do Estado, mas como de pessoas da sociedade que queiram participar e serão premiados financeiramente aqueles que trouxerem proposta, aquelas pessoas que puderem colaborar, né, de maneira eficiente, para que o Estado possa sair dessa letargia e ser mais eficiente. A senhora nasceu aqui no Amazonas, mas morou no exterior, chegou a ter residência oficial em Bruxelas, na Bélgica, também viveu em outros estados aqui do nosso país e voltou a Manaus agora, apenas recentemente. A senhora, de fato, conhece a realidade do Amazonas para poder administrar o estado atendendo às necessidades do povo amazonense? Sim, bastante. Eu, inclusive, não voltei agora. É porque eu estou, assim, fora da mídia há bastante tempo, porque em função de 2014, que eu fiquei muito exposta politicamente, eu resolvi, por questões de segurança, me manter um pouco distante. Mas eu vivi fora, com residência oficial fora, logo após a morte do meu senador em 2008, eu resolvi fazer residência fora, porque eu participei num concurso mundial, através da FIFA, né? E as empresas que estavam trabalhando nesse projeto deveriam estar com o domicílio próximo de Zurique. Então, para mim, ficou mais tranquilo ficar entre Zurique, Bruxelas e a Noruega, que meus filhos são noruegueses, então facilitava esse translado para lá. Mas então a senhora conhece a realidade do amazonense? Totalmente. Nasci aqui, convivi aqui muitos anos, saí daqui há uns 23 anos para seguir carreira em Brasília, né? Passei numa fase num concurso no Itamaraty, mas aí por conta da idade acabei não assumindo, né, a segunda fase do concurso. Logo em seguida fui trabalhar no Senado e também com outras assessorias. E cheguei também de 97 a 2003 trabalhar como a procuradora, né, da Associação dos Municípios. Foi quando me aproximei mais do interior. Trabalhei para Garantido, Caprichoso. A associação tinha aí entre seus associados de Barcelos, a Coari. Então a gente acabou conhecendo a realidade. Algumas cidades eu consegui ir pessoalmente, outras nem tanto, como Itamaraty, Maraã, Envira, o Maitá, são cidades mais distantes. Essas eu realmente, apesar de representar, mas eu não conhecia essas cidades. Mas boa parte do estado eu cheguei a conhecer, viver, trabalhar e colaborar. A senhora citou essa exposição, né? A senhora chegou a ser presa por suspeita de desvio de dinheiro público por meio de peculato e falsidade ideológica, quando esteve à frente da Agência Nacional de Gestão de Recursos para a Ileia Amazônica entre 2005 e 2008. Também esteve envolvida numa suposta participação em um esquema de compra de votos em 2014, durante a campanha à reeleição do ex-governador cassado José Melo. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Acha que isso pode atrapalhar a imagem da candidata nessa campanha ao governo do estado? Essa é uma pergunta muito promissora e boa para eu ter a oportunidade de responder. Eu nunca estive à frente de nenhuma instituição, com exceção da empresa que eu constituí em 2014 para trabalhar, que na realidade ela foi constituída em 2012, que eu acho que eles confundiram, que era a Agência Nacional de Segurança e Defesa. Eu nunca presidi outra instituição, porque nesse período que eles alegam esse peculato, eu era funcionária do Senado. Eu não podia, naquele momento, exercer nenhuma outra função pública, a não ser aquela da qual eu tinha sido designada, contratada e tinha no meu contrato exclusividade para trabalhar. Então, ali começou a se desencadear uma série de erros, né? Mas meus advogados, graças a Deus, já fui inocentada de todos.
E no advento de 2014, eu também vim pela FIFA, pela Agência Nacional de Segurança e Defesa, que eu presidia, para desenvolver o sistema de monitoramento de segurança na Copa do Mundo aqui. Mas a gente não trabalhou com nenhuma questão de compra de votos. Isso também foi outro problema político criado pelo mesmo grupo que desde então segue tentando me defamar e criar situações adversas para manchar minha reputação. Então, a senhora acha que isso não vai atrapalhar a campanha atual? Eu acho que não, porque a população é muito consciente. As pessoas precisam saber o real motivo. Eu fiz uma Copa do Mundo. Eu ganhei um concurso mundial e fiz uma Copa do Mundo, mesmo sendo amazonense, mesmo nascida aqui, consegui, né, com capacidade técnica, fazer um projeto inovador jamais visto no mundo. E eu não sei por que motivos os inimigos ou as pessoas que acham que porque sou mulher, porque nasci aqui, porque por algum motivo resolveram me taxar. Eu até digo, às vezes eu digo, poderiam ter me colocado em crimes mais severos, né? A minha capacidade é um pouquinho elevada para eu trocar um contrato de 50 milhões de euros, que era a Copa América, para ficar comprando votos. Eu acho até que na hora de tipificar um crime me colocam assim sempre numa categoria mais inferior. Não como a gestora, não como a empresária, não como a visionária, a CEO de uma startup inovadora. Ninguém me coloca numa posição de destaque em relação à minha carreira. Sempre com ações pejorativas que sempre declinam, né, a minha imagem. Isso é bem desagradável. Gostaria de falar de segurança. No plano de governo, a senhora fala em inserir inteligência de segurança de profissionais e infraestrutura das Forças Armadas. Nesse caso, a segurança pública do Estado não seria de responsabilidade apenas do governo do Estado? Hoje nós temos um problema, né? Nós temos aí o Tribunal do Crime que está dificultando as ações. Hoje o que nós temos? Situações isoladas de compras de equipamentos, de tecnologia menos avançada. Temos um armamento inferior àquilo que o narcotráfico tem. O crime organizado desce para fazer as suas chacinas e os seus ataques de fuzil. E a nossa guarda, a nossa polícia está entrando com pistola. Então é impossível que você vá combater o crime organizado com o tipo de estrutura que nós temos hoje. Essa posição foi colocada que é para a gente entre, por questões das fronteiras, com um tipo de gerenciamento e uma autonomia para as nossas polícias internas para que a gente possa realmente combater o crime. Da forma que está, o Estado está omisso. Ele não tem ações efetivas para controlar da maneira que está. Hoje, crianças estão sendo usadas como escudo humano. Seria uma consultoria às Forças Armadas, um trabalho colaborativo? Elas entrariam como um trabalho participativo colaborativo, porque do advento da Copa do Mundo, o legado que nós deixamos foi justamente mostrar que quando se tem uma ação específica, todas as forças precisam ser convergentes para que a gente possa atingir a meta programada. Se você trabalha de maneira isolada, quer seja polícia municipal, estadual, polícia militar, civil, a federal, se nós aqui no estado não nos unirmos em função da grandeza da dimensão de proporções geográficas e continentais que é não só o Amazonas como toda a Amazônia. Se nós não fizermos forças operativas conjuntas, a gente nunca vai conseguir combater nem o narcotráfico e muito menos esse Tribunal do Crime que está instalado aqui. Também no plano de governo, a senhora fala na criação de um sistema integrado, informatizado, de transparência anticorrupção estadualizada. O que o diferencia do portal da transparência do estado do Amazonas, que já existe? O portal de transparência hoje, ele é um pouco obscuro. Se você quiser algumas informações em relação a de quanto foi a arrecadação do ICMS gerado pelas micro e pequenas empresas, que somam no estado do Amazonas mais de 177 mil empresas, você não tem. Você não tem um percentual de quantas MEIs estão arrecadando, quanto emprego gerado foi através dessas pequenas e médias empresas. Nós temos aí mais de 600 empresas no polo industrial de Manaus. Temos uma arrecadação que a gente sempre descobre pelo UOL. Por exemplo, no ano passado foram mais de 150 bilhões de reais arrecadados. Em que foi investido esse tipo de investimento? Ele entrou no estado, as empresas sonegaram, pagaram. Essa arrecadação recorde, ela se deu aqui do ano passado, entre 20 e 22, agora no primeiro trimestre, foram criadas mais de 312% de novas e pequenas empresas.
Quem está controlando? Como é que é feito isso? Todo mundo fala da crise, mas o Amazonas no ano de 2020 foi ranking número 1, primeira vez que no período da pandemia o estado conseguiu ser o número 1 em geração de empregos. Como é que esses números não conseguem aparecer? O estado controla o quê? São feitas compras, feitas licitações, quem comprou, que horas entregou o material, então faz um monitoramento amplo, faz uma divulgação. Chegou o livro, na hora do desembarque, na hora da distribuição, quem recebeu, né? Teve compras agora que você não sabe, foi pago, mas você não sabe se chegou. Obras que dizem que vão gerar 10 mil empregos e no final acabam gerando 100 postos de trabalho. Então, quem controla a informação na hora de projetar, os números são gigantescos. Na hora de receber o recurso, eles são aumentados. E na hora de executar, que tem essa diferença do planejamento até a execução, os números não são encontrados, eles são convergentes. Então, é importante a população saber exatamente o que está acontecendo. Quanto entrou de dinheiro, o que está sendo feito e como está sendo feito. Porque você não tem controle de nada. Você sabe que existe um orçamento aprovado previamente, o governo toma posse, em seguida ele nomeia seus secretários e a partir daí poderá ou não cumprir aquilo que foi pactuado como proposta no seu plano de governo. Então a gente precisa dar uma transparência nisso. Candidata, quando se fala em geração de emprego e renda, se a senhora for eleita, como deve incentivar a criação e o desenvolvimento de novas matrizes econômicas para que a gente não dependa apenas do modelo Zona Franca que vive ameaçado? Hoje a gente precisa urgentemente potencializar essas pequenas e microempresas. Hoje as 600 empresas que tem no polo industrial geram um pouco mais de 100 mil postos de trabalho. Isso já vem há mais de 30 anos nessa média, 100, 116, 120 mil. Já baixou um pouco, voltou, a partir do momento que a gente saiu aí dessa pandemia, deu um pequeno crescimento, mas a gente tem aí mais de 177 mil empresas, das quais mais de 60% desse percentual são de MEIs. Empresas essas que no mínimo geram 2 postos de trabalho. Então, se o Estado entrar efetivamente e sagrada vencedora, se assim for da vontade do povo, me dá essa oportunidade, eu imediatamente vou fomentar essas empresas, para elas apenas terem um compromisso de gerar mais um emprego. Se as empresas que estão cadastradas hoje tiverem o incentivo e o compromisso de receber um financiamento para que elas possam gerar pelos próximos 12 meses apenas um posto de trabalho, a gente está falando de 350 mil vagas. 3 vezes mais, no mínimo, do que o polo tem hoje, isso de maneira eficiente. Então não precisa se dar muito dinheiro, precisa-se de estratégia e compromisso. E as micro e pequenas empresas é que movem o mercado, né? As pessoas, elas consomem. O polo industrial, ele tem um percentual muito mínimo do consumo interno. Ele é feito realmente para gerar dividendos, gerar impostos, mas ele sai. Nada muito fica aqui. Mas tem um comércio local, a gente tem uma taxa de crescimento muito alta, de um ano para o outro, de mais de 300% em abertura de pequenos e médios negócios. Então, isso precisa ser potencializado urgente, desde que essas empresas tenham o direito e o acesso ao crédito. Por que nós temos hoje? Muita burocracia. O Estado impõe muitas regras para alguns amigos e apadrinhados, você consegue liberar recursos. E para quem realmente precisa, para quem faz a economia girar, do picolezeiro ao produtor que fabrica insumos para a Honda, essas empresas precisam de recursos, né, de giro de capital para que elas possam se movimentar e manter, no mínimo, essa quantidade de empregos que ela já gera. Já que a gente está falando de economia, o governo do estado reduziu a alíquota do ICMS sobre combustíveis, também para outros setores. Como a senhora pretende lidar, se for eleita, com uma possível queda na arrecadação para o ano que vem? Olha, eu já projetei bastante isso. Nós temos vários fundos internacionais e nacionais, tem uma quantidade de recursos muito grande. Só no ano passado, o governo federal liberou mais de R$1 bilhão para o estado do Amazonas. Eu acho que isso é uma quantidade significativa de dinheiro, assim como tem outros fundos internacionais. Caso a arrecadação baixe, mas a gente consiga gerar uma quantidade de empregos razoável para que as pessoas possam sair dessa extrema, né, conotação esse índice alarmante que é mais de 2 milhões de amazonenses que estão abaixo da linha extrema da pobreza. Se nós conseguirmos aí rapidamente, nos próximos 3 meses, já gerarmos um fluxo de geração de emprego nessas pequenas e médias empresas e que a gente possa dar uma renda diferenciada para que a gente possa injetar na economia, automaticamente a gente tem como equilibrar essas contas, porque é dando que a gente recebe, né? Temos 1 minuto ainda, candidata.
como a senhora, caso for eleita, pretende olhar para as minorias aqui do Amazonas? Nesse caso, hoje, nós passamos a ser maioria. Hoje, nós somos aí mais de 50% de pessoas que passam fome. Então, a você, que realmente não tem que olhe por você, você é prioridade no meu governo. Antes que acabe esse pouco tempo, eu quero dizer, me bote no seu coração, me dê a oportunidade de que você possa entrar no supermercado e fazer seu rancho, porque a renda que eu vou lhe dar a você mãe, a você autista, a você deficiente, a você pessoa com câncer, de R$ 1.500 para que você possa viver e não sobreviver. Candidata, eu quero agradecer a sua presença aqui no Amazonas Record. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, amanhã o Amazonas Record dá sequência à rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Nós vamos receber o candidato Ricardo Nicolau, do Solidariedade. Eu vou para um rápido intervalo e volto já.